Está no ar mais uma edição do programa Conexão Potiguar. Você que nos acompanha aqui pela telinha da Band e pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. Nosso muitíssimo obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia. E no programa de hoje nós vamos conversar com a professora Fátima Cardoso, que é diretora do SINTE no Rio Grande do Norte. Professora Fátima, obrigado por mais uma vez estar conosco, tudo bem? Eu que agradeço, bom dia aos telespectadores, em especial a você, Pinto. Muito obrigado, um bom dia para a senhora, um bom dia para os nossos telespectadores. A última vez que a senhora esteve aqui reclamou das negociações com o governo do estado, gostaria de saber, avançaram? Não, infelizmente não. O governo do estado vem tomando uma atitude silenciosa. Isso é ruim, porque ao tempo em que a gente tem uma pauta, ao tempo em que a gente espera não utilizar de determinados artifícios, o governo parece que quer nos empurrar a usar artifícios que a gente não gostaria de utilizar. Temos insistido em audiência, em resoluções, mas infelizmente o governo tem se fechado. Isso tanto a nível da Secretaria de Administração, na Casa Civil, onde nós solicitamos audiência há mais de 15 dias, não obtivemos nenhuma resposta, na própria Secretaria de Educação, onde as coisas poderiam estar sendo articuladas, né? A gente sente essa dificuldade. Em relação, quando a senhora fala de recorrer a outros artifícios, significa greve? Exatamente, Pinto. O que nós não queríamos que acontecesse, de maneira nenhuma. Nós temos o desejo de resolver, de negociar, de fazer com que as coisas andem, a educação ela possa caminhar, os estudantes tenham o melhor aproveitamento possível. Mas, infelizmente, o governo, ao não responder, ao virar as costas para a entidade de classe, que representa o conjunto dos trabalhadores e das trabalhadoras em educação, está dizendo, vocês façam o que vocês quiserem. Vocês usem o instrumento de pressão que vocês quiserem usar. É lamentável, porque não é isso que nós queremos. Nós voltamos a dizer, se o governo senta, se o governo apresenta proposta, operacionaliza, executa isso, bom, nós estamos num bom caminho. Veja só, nós temos uma pauta, por exemplo, de investimento na infraestrutura das escolas. Recentemente, ali em São José de Mipibu, no Barão do Mipibu, né, a escola teve 2 linhas que caíram, por sorte que foi durante a noite, e recentemente eu fiz uma visita à escola, tinha 3 operários fazendo o trabalho de recuperação. E é humanamente impossível você compreender que com 3 trabalhadores você vai fazer uma reforma a tempo de responder à expectativa da sociedade. Do retorno às aulas. Isso, os estudantes me procuraram, os pais me procuraram para a gente tentar mediar, para avançar aquele trabalho. E, enfim, a gente tem essas dificuldades de não ter esse acesso, diz, vá para a engenharia. Mas a engenharia não é quem decide. A engenharia, o setor de engenharia é aquele que executa, quem comanda é quem vai dizer, são tantos trabalhadores, a comunidade está perdendo aula. São essas coisas que a gente tem dito à sociedade que não está combinando com aquilo que o povo merece. Ou seja, a gente precisa, lamentavelmente, ir para as ruas, lamentavelmente a gente precisa, não é fazer ameaça ao governo, mas é dizer, acorde. Acorda, essa é a sua responsabilidade. E a sociedade paga por estes serviços, né? Através dos impostos, ela paga por esse serviço. Então, é lamentável que o pessoal esteja ignorando esses fatos, ignorando essa pauta e nos leve a tomar estas medidas. Professora, em relação ao Brasil inteiro, inclusive Natal, Parnamirim, enfim, o Rio Grande do Norte está assistindo à mobilização dos jovens e muitos cartazes, a gente lê, tem a ver com a educação. Qual o olhar do SINTE sobre essa mobilização? Nós tivemos na última mobilização com uma faixa, né, pedindo 100% dos royalties do petróleo para a educação. Nós entendemos que é uma coisa benéfica, é uma coisa boa. Essa pauta, ela está entre as principais pautas desse país e que deputados e senadores, como por exemplo, está com o Plano Nacional de Educação, 2 anos que nós estamos à espera da aprovação deste plano e não é
colocado na pauta do dia. Ou seja, no momento em que a sociedade, e principalmente essa juventude, que eu acho maravilhosa, está nas ruas, de cara limpa, dizendo, olha, estou aqui com o cartaz, estou cobrando, estou solicitando mais investimento para a saúde, para a educação, para a segurança, que são 3 pilares que mais a sociedade cobra e que mais deseja tê-lo. E isso é muito positivo, né? E nós vamos estar, desde que o movimento seja pacífico, o movimento ordeiro, que tenha uma identidade de cobrança, de dizer, olha, nós estamos vivos, nós queremos senadores, deputados, governadores, prefeitos, presidência da República. Nós queremos que esse país, ele cresça, mas cresça com equidade social, cresça com justiça social. Desde que essa pauta for assim, eu acho que vai fazer um grande bem e muito ao país. Já fez, né? A passagem de São Paulo a Natal caiu de preço. A presidente Dilma já se manifestou dizendo dos 100% para o petróleo, que agora depende do Congresso, né? Então eu acho que já tem algo positivo dessa movimentação. Sem dúvida, olha, eu lembro que o ano passado, em setembro, começou a revolta do busão aqui em Natal, não é? Quando deixou de fazer mais um aumento que estava previsto para... E eu disse, foi uma atividade inteligente, que forçou a quem está no dia a dia desse comando das decisões para o país, forçou a voltar atrás. E aí o Brasil passou a compreender, não é, que é preciso ir às ruas. Eu só insisto, Pinto, numa coisa: tem que ser passivo o movimento, tem que ser ordeiro e não pode ameaçar a nossa democracia. De maneira nenhuma. O movimento tem que consolidar a democracia, que é para a gente não voltar àqueles tempos que nós tivemos, que foram tão difíceis e que hoje a gente conquistou indo às ruas. Quer dizer, ali tem a maioria que está buscando fortalecer a democracia, mas me parece que tem uma parte de vândalos também que se infiltra no movimento e tem pessoas assim conservadoras de extrema direita que inclusive partem para a violência física quando não concorda que a bandeira A ou B seja levantada. Tudo bem que a maioria não concorde, mas que não seja a ponto, ou que não se concorde, que saia do diálogo e parta para a violência física em função de você não concordar com a bandeira do outro. Isso não é democrático. Então significa que tem gente autoritária dentro do movimento. Eu diria que são oportunistas, não é? Conservadores, oportunistas, muito mais atrasados. As cores partidárias são as cores do nosso país. As instituições, elas existem. E se elas existem, bem ou mal, nós temos que respeitar as cores que possam estar. Agora, a ideia que me deixa assim, não é muito preocupada, mas me chamando muita atenção, Pinto, é o fato de ser um movimento que ele é meio que espontâneo, não é? E a gente tem que ter uma pauta. Algumas coisas que foram colocadas pela juventude foram muito bem colocadas. A pauta, qual é a pauta que nós queremos? Nós queremos essa pauta. Primeiro, venceu a pauta do transporte em alguns estados brasileiros, em alguns municípios, capitais, venceu essa pauta. A pauta agora é o quê? É educação? É 10% do PIB para educação? É 100% dos royalties do petróleo para educação? É a aprovação do Plano Nacional de Educação? A pauta é a corrupção. Então, quais são os instrumentos que a sociedade pode ter democraticamente para contribuir que não haja corrupção nesse país? Essa formulação, ela é importante para dar um norte, para dar um horizonte, para dizer assim, não, o movimento, ele tem início, meio e fim. Acho que a senhora tem razão, mas nesse primeiro momento era natural que não se soubesse ainda, né? Já que gente que nunca participou vinha a participar e acredito que vai evoluir, amadurecer para se construir essas pautas e negociar com as autoridades. Queria pedir licença à senhora, os nossos telespectadores, vamos a um rápido intervalo comercial e voltaremos em 1 minuto com a diretora do SINTE-RN, professora Fátima Cardoso. O sonho de viver
Viver em harmonia com a natureza, sem esquecer o conforto, está se tornando realidade. Condomínio Sustentável Veredas do Lago Azul, no Vale do Pium. Acredite, depois de conhecer, você vai querer ficar. Um empreendimento que une sustentabilidade e tecnologia, arborização preservada, casa-clube com mais de 50 opções de atividades para um lazer completo, coleta seletiva do lixo, mais de 600 árvores adultas, distância mínima de 6 metros entre as casas e energia solar nas áreas comuns. O Veredas do Lago Azul possui estações de tratamento de água e esgoto próprias, reuso de água tratada, rede de internet interligada por fibra ótica e rede de energia subterrânea. Condomínio Sustentável Veredas do Lago Azul. Plantão de vendas no local. Amor, vai começar o jogo. Não, eu peguei o controle primeiro e hoje eu vou assistir minha novela. Mas, amor, o jogo... Não, nem pensar. Não perca as melhores jogadas e notícias sobre o seu time. Envie agora o nome do seu time para 1315 e receba tudo isto no seu celular. Faça você também um golaço. Não dê bola fora. Envie o nome do seu time para 1315 e fique de olho na jogada por apenas R$ 13,99 por mês. De volta ao programa Conexão Potiguar, abraçando a você que nos acompanha aqui pela telinha da Band e também pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. No programa de hoje nós estamos conversando com a professora Fátima Cardoso, do CINT do Rio Grande do Norte. Antes de continuarmos o nosso bate-papo, vamos ao Momento Veredas com Clésio Brazeguelo. Bom dia, Pinto Júnior, bom dia ao telespectador que nos assiste. Uma casa integrada à natureza funciona da seguinte forma: nós temos elementos arquitetônicos que tornam uma casa ou moderna, contemporânea ou tradicional. Mas independente da forma de construir ou do modelo construtivo, nós temos a condição de integrar essa construção à natureza que rodeia ela. Esta é uma casa com todo o exemplo do que é a integração, a verdadeira integração de uma casa com a natureza existente, onde a casa avança e contorna a natureza, mas a natureza também adentra a sua casa. Você tem a vista da natureza do interior da casa e você tem a natureza entrando com fartura de áreas pergoladas, com reentrâncias na construção, facilitando não só a ventilação dos ambientes internos, mas principalmente trazendo luminosidade dentro da casa, trazendo uma paisagem agradável. Você tem uma qualidade de vida que se origina justamente nessa integração dos elementos naturais, das fontes naturais de bem-estar, que são a ventilação, a luminosidade, a natureza, com o conforto do interior da sua casa. Então, esta é a maneira de fazer com que a perfeita arquitetura, a boa engenharia, conviva com os elementos da natureza, sem danificá-los, prejudicá-los ou até diminuí-los. É com você, Pinto Júnior. Muito obrigado, caro Clésio Brazeguelo, criador do conceito Veredas de urbanizar. No programa de hoje nós estamos conversando com a diretora do CINT no Rio Grande do Norte, professora Fátima Cardoso. Professora Fátima, de relance, a senhora passou no primeiro bloco falando sobre a questão da infraestrutura e sobre a questão da tecnologia, um ponto que eu gostaria de conversar rapidamente com a senhora nesse bloco. A senhora falava da escola de Mipibu, que caiu, é uma escola centenária, eu conheço, mas tem muitas escolas praticamente abandonadas no Rio Grande do Norte. Temos, Pinto, e assim, é uma coisa que dói na gente. Porque vendo o poder que essa juventude tem, a capacidade que essa juventude tem, não dá mais para você colocar os alunos em escolas que apresentam lá há 50, 100 anos atrás aquilo que era consumo da sociedade naquele momento. Então, tem que renovar. Tudo evoluiu, né? Tudo mudou. Por falar em evolução, eu queria falar um pouquinho da senhora sobre a questão da tecnologia. Eu sempre volto a esse tema, mas eu fico imaginando como é que o professor faz para manter... Eu fiquei na sala de aula, fui professor durante 5 anos e
e já vai quase 2 décadas aí, era difícil segurar a meninada na sala de aula sem pedir para ir ao banheiro, sem se movimentar, sem tirar o raciocínio da questão que estava sendo discutida o tempo inteiro. Imagina agora com todas essas tecnologias, todas as mídias eletrônicas, as redes sociais, que em casa eles têm acesso de interagir e na escola sem ter esses instrumentos. Como é que o professor se vira? É muito forte, né, essa questão, porque o professor continua lá com 50 anos atrás na vida dele, não é? Ele não tem, também tem uma coisa que precisa ser feita, Pinto, que é a formação nessa área. Precisa ter investimento, porque os profissionais da nossa geração não teve esse acesso. E a criançada, ela é fantástica, ela é criativa, ela sabe fazer todo um movimento de aula diferente. Se o professor pede, tem um colega que é professor, diz, olha, eu faço as minhas aulas com meu filho, ele trabalha na rede particular. Eu faço as minhas aulas com meu filho, porque ele sabe como empregar várias formas de movimentação para a sala de aula. Olha, papai, isso aqui é melhor, isso aqui chama mais atenção, isso aqui desperta mais a atenção do aluno. E a criançada, os jovens estão preparados para isso. A escola é que está um século atrasada. Muito difícil. Não existe, Pinto, assim, algo que extraia do jovem, do adolescente e da criança o desejo de permanecer em sala de aula. Imagina você, salas quentes, cadeiras enfileiradas, aí você vai para o giz ou para o lápis, que agora tem uma ou outra escola, você pode usar, tem a lousa, que você usa o lápis. Mas só se resume a isso. Quando muito você vai com uma televisão para a sala de aula para passar um filme, que a criança sente e começa a doer, e começa a se incomodar, e ela quer sair, porque é muito dinâmico, aquilo poderia ser dinâmico, não é? Então, as novas tecnologias, elas devem ser parte e originar uma nova demanda na educação, para exatamente você globalizar, para você... A sociedade já andou e a escola não pode ficar atrás, né? Exatamente. Para você ter noção do que está ocorrendo no mundo e com o mundo. O fato é que você se tranca numa sala de aula, muitas vezes, fecha uma porta para a criança não sair e aí você se fechou. Acabou. A educação, a missão da educação deve ser justamente o contrário, é abrir. É abrir para além das fronteiras. Para além das fronteiras. Professora Fátima Cardoso, diretora do CINT, queria lhe passar o Jornal Potiguar Notícias e agradecer mais uma vez a sua presença aqui na bancada do Conexão Potiguar. Muito obrigado e tomara que o diálogo com o governo do Estado seja aberto. Muito obrigado. Eu que agradeço, aliás, e vou desejar que isso aconteça, para a gente evitar exatamente o pior. Muito obrigado, professora. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha e a gente volta em um minuto. Jogo aberto. De segunda a sexta, a gente fala da nossa paixão, o futebol. Renata Fã invade a sua tela. Para você saber tudo sobre o seu time, a movimentação do mercado da bola, os preparativos para a rodada, o que aconteceu nos centros de treinamento e nos gramados do Brasil e do mundo. E aqui você vê primeiro, hein? De segunda a sexta, 11h10 da manhã. Jogo aberto. A gente espera vocês. O sonho de viver em harmonia com a natureza, sem esquecer o conforto, está se tornando realidade. Condomínio Sustentável Veredas do Lago Azul, no Vale do Pium. Acredite, depois de conhecer, você vai querer ficar. Um empreendimento que une sustentabilidade e tecnologia, arborização preservada, casa-clube com mais de 50 opções de atividades para um lazer completo, coleta seletiva do lixo, mais de 600 árvores adultas, distância mínima de 6 metros entre as casas e energia solar nas áreas comuns. O Veredas do Lago Azul possui estações de tratamento de água e esgoto próprias, reuso de água tratada, rede de internet interligada por fibra ótica e rede de energia subterrânea. Condomínio Sustentável Veredas do Lago Azul. Plantão de vendas no local.
De volta ao programa Conexão Potiguar, agradecendo a você que nos acompanha aqui pela telinha da Band. Neste bloco nós vamos conversar com o vereador Hugo Manso, do Partido dos Trabalhadores. Hugo Manso, muito obrigado por estar conosco, tudo bem? Tudo bem. Mais uma vez aqui com você é uma satisfação. Prazer é todo nosso em recebê-lo. Queria saber qual o seu olhar sobre as manifestações que ocorrem em todo o país e em Natal não é diferente. Inclusive, queria começar nesse foco porque os movimentos não estão aceitando as bandeiras partidárias, alguma que é legítimo não aceitar, mas tem uma parte que parte para as agressões, para a violência física, e isso é antidemocrático e autoritário. Olha, veja só, movimentos sociais, movimentos de rua, eles não têm dono. Não é uma festa na sua casa que você convida quem você quer. É uma luta, é uma movimentação. E, particularmente nesse momento, eles estão sendo convocados pela internet, estão sendo convocados de forma ampla, livre e democrática. Esse movimento, especificamente, ele teve, inclusive, início aqui em Natal, a revolta do busão, ele vem do Fora Me Carla. Essa ideia de convocar pelo Facebook, um dos primeiros movimentos foi no cruzamento da Bernardo Vieira com a Salgado Filho, exatamente em 2011, quando se iniciou o movimento Fora Me Carla, aqui em Natal. E derivou para o Revolta do Busão e teve o ano passado, a prefeita aumentou a passagem, o movimento foi às ruas, houve um recuo, esse ano novamente, e sempre tiveram pessoas de partidos. Sempre os estudantes da universidade, do PSOL, do PSTU, do PT, do PCdoB, estiveram presentes. Hoje, especificamente nesse grande crescimento, surgiu de algumas pessoas, de alguns grupos, uma rejeição às bandeiras partidárias, à cor dos partidos, o que é muito ruim e preocupante. E como falei inicialmente, não se trata de uma festa particular, não se trata de um evento fechado, se trata de uma manifestação a mais variada. Então, inicialmente a motivação era aumento das passagens, entrou o debate dos costumes, do projeto de lei chamado de cura gay, apareceu a pauta, entrou o aspecto da saúde, de contratação de profissionais, o ato médico apareceu na pauta, o tema da educação entrou fortemente com a proposta dos 100% dos royalties para a educação. Que esse já foi atendido, né, pela a proposta da própria Presidente da República, entrou a questão da PEC 37, entraram diversos temas, tá certo? E são todos legítimos. Como é legítimo alguém ir com a bandeira do seu partido nas costas, não tem porquê haver essa rejeição. Na medida em que isso se tornou, assim, foi principalizado pelo fato, inclusive, que partiu-se até para a agressão física, nos chama a atenção porque essa é uma atitude que nós já vimos na história. A rejeição aos partidos leva o autoritarismo, leva às ditaduras, leva à inexistência da democracia. Porque a democracia, ela se expressa na manifestação dos contrários, das opiniões divergentes. E aí você faz a verificação pelo voto, em maiorias e minorias, e você toca o processo democrático de qualquer país, de qualquer cidade, de qualquer sociedade. Então, nos preocupa esse viés autoritário que diz, não, com essa bandeira você não pode ficar no ato, você tem que sair daqui. E isso é realmente preocupante, porque não foi uma rejeição especificamente a nenhuma pessoa, a nenhum grupo, mas a ideia da organização. Para você ter uma ideia, Pinto, aqui em Natal, no dia 20, na quinta-feira, foram questionadas bandeiras de sindicatos. A bandeira do Sindicato da Saúde foi queimada, foi roubada das pessoas para ser queimada, rejeitando a organização política, porque o sindicato é uma organização legítima de um setor social. Me parece que tem a maioria, a gente sente que, diferente do Fora Collor, você percebia que tinha uma figura, protestava contra o presidente, em remover um presidente. Nesse momento são diversas bandeiras e não são personalizadas. Me parece que tem mais inteligência nesse sentido, de buscar causas. Eles identificam, por exemplo, reforma política, a gente vê lá a bandeira, mais dinheiro para a educação, mais dinheiro para a saúde, quer dizer... a corrupção. Não a corrupção, ou seja, há uma identificação por parte dos jovens no que diz respeito ao que eles não querem, ao que eles não aceitam. Eles dizem que não tem uma proposta do que eles querem ou como vão resolver, porque isso também demanda tempo para amadurecer. Mas o que eles não querem, eles estão colocando lá. E não colocado de forma... personalista contra fulano A ou
o Beltrano B. Não foi isso. Mas o que eu chamo a atenção é que dentro daquele mar, a gente vê um forró que organiza 200 pessoas, sempre tem uma briga, alguém troca tapa. Então, onde tem 6 mil pessoas, vai ter ali os vândalos, os saqueadores, os violentos e as pessoas autoritárias que, inclusive, queima e rasga o que ele não concorda. Isso aí é que é perigoso, que que mostra intolerância. Exatamente. Então, a movimentação aqui, Natal, quinta-feira, ela foi muito parecida com as outras. As cenas, os grupos sociais. O meu filho foi para 16 anos, ele me procurou e disse, pai, eu quero ir. Então, ele não é do movimento do dia a dia, mas nesse dia ele teve vontade de ir e foi. E nós passeamos lá sem nenhum problema. Agora, o que é que se observou? É que havia grupos de interesse. Então, o pessoal dos sindicatos bancários estava bem organizado com tipo uma ala. Era uma ala dentro do grande protesto. Diversos grupos. Então, grupos de amigos, grupos de uma escola. Famílias. Diversos grupos. Aí você via pelas faixas, pelos cartazes, qual era, digamos assim, a temática daquele grupo social. Então, nos diversos grupos sociais, tiveram alguns grupos que foram identificados como pessoas que gostam da violência. Que na primeira oportunidade jogaram pedra nas vidraças. Então, essa atitude, ela não constrói nada. Você ir para o protesto com a sua família e dizer que quer mais saúde, você está construindo alguma coisa. Você ir com a sua família e não dizer nada, só observar, você também não atrapalha a vida de ninguém. Agora, você ir para uma manifestação de rua. E isso vale para uma festa, isso vale para um jogo de futebol. Nós não temos problema nos jogos de futebol, que terminam os jogos, alguns grupos que são identificados como torcida organizada quebram ônibus, trocam tapa, trocam até tiros. E você pode culpar o ABC, o América ou a seleção brasileira por isso? Não. O futebol, o esporte vai ser penalizado por isso? Não. Você tem que enquadrar essas pessoas, a sociedade tem que enquadrar. Isso nós não podemos aceitar. Então, nem podemos aceitar no campo de futebol, como não podemos aceitar na escola, não podemos aceitar numa manifestação política. Então, a manifestação política, ela cabe tudo, menos violência, menos quebradeira, menos falta de respeito ao pensar diferente. Então, no campo de futebol, eu torço pelo América, mas eu tenho que saber conviver com o cara que torce pelo ABC, com o cara que torce pelo Alecrim. E ir a campo e conviver com ele, e sentar no mesmo lado sem nenhum problema. Então, essa necessidade da convivência dos contrários, ela é absolutamente norma, regra, para nós termos uma vida em democracia. O que hoje a gente precisa ver na sociedade brasileira é o dia seguinte. Qual é o passo seguinte? O que é que vamos fazer para corrigir os problemas que são graves? A presidenta Dilma fez um bom pronunciamento sexta-feira, hoje, segunda-feira, já conversou com o Movimento Passe Livre de São Paulo, conversou com o pessoal, os governadores e os prefeitos das cidades principais do país, e está construindo uma proposta, está chamando a ideia de plebiscito, está chamando a ideia de uma nova constituinte, e eu acredito que isso possa produzir coisas positivas para o Brasil a partir agora desse segundo semestre. Inclusive, fazer as coisas andar mais rápido, que a burocracia no Brasil entrava as coisas, nós temos que anda devagar, nós temos que agilizar. Andar as coisas, porque esses jovens têm pressa, e eu acho que tem cabeça boa, a maioria. Hugo Manso, muito obrigado. Queria lhe passar o Jornal Potiguar Notícias, viu? E parabéns pelo seu mandato, obrigado por você ter aceito o nosso convite aqui de vir ao Conexão Potiguar. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha aqui pela telinha da Band e pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. Grande abraço e até mais.